chegamos com a gente neste sábado para falarmos sobre a expectativa para o segundo turno, dos debates também que rolaram ontem. Tivemos debates na Rede Globo. Mônica, bom dia. Bem-vinda aqui comigo com o Sandro Badaró. Mônica, queria começar te perguntando sobre a repercussão não só dos embates nesses debates da TV Globo, mas daquela sabatina A entrevista de emprego. Esquisitíssima, negócio constrangedor do Marçal com o candidato Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Algo que, né, pega ali partido, histórico, negócio que não tem nada a ver. Qual que foi a repercussão desse encontro, dessa entrevista de emprego, hein, Mônica? Olha, Roberta, você vê qual foi a repercussão? Não sei. A gente teria que fazer pesquisa para entender o que aconteceu, qual foi a repercussão real daquela live, porque, na verdade, eu já ouvi todo tipo de opinião, né? Aliás, uma coisa que eu tenho certeza é que a live foi revista e depois de ser vista, no YouTube tem os números aí, ao vivo ela chegou a 400 e pouco mil espectadores, mas eu fui vendo pelas mensagens que eu recebia, né? Muitos comentários. Então, teve comentário a favor, teve comentário contra. O Boulos foi bom, porque o Boulos falou com eleitores com quem ele não falaria, e o Marçal tratou ele com civilidade, coisa que foi, assim, até uma surpresa, porque eu vi essa live, a gente ficou esperando, eu falei, qual vai ser o momento em que o Marçal vai fazer uma pegada com ele? Não teve essa pegadinha, né? Então, o Marçal, de novo, surpreendeu ao não surpreender, ou seja, surpreendeu ao se comportar como uma pessoa absolutamente normal, entrevistando a outra. E já ouvi muitas críticas também, né? Que o Boulos não deveria ter ido, porque afinal ele divulgou um laudo falso sobre o Boulos, dá qualidade a uma pessoa desqualificada, enfim, tem todo tipo de opinião, Roberta. Agora a gente precisa esperar aí, vão sair pesquisas logo mais, para a gente ter algum tipo de impacto. Lembrando, Roberta, que o Boulos, independentemente de ser vitorioso ou não, ele não está jogando para uma eleição, né? Ninguém joga para uma eleição só. Então, ele está pensando mais à frente. E, de qualquer forma, foi, sim, uma oportunidade de falar com pessoas que não estão querendo, né? Não param para ouvi-lo, mas param para ouvir o Marçal. Na hora que o Marçal chama ele, as pessoas que param para ouvir o Marçal acabam ouvindo o Boulos também. Então, teve essa capacidade, seguramente, para um número de pessoas que viram ao vivo e que depois vão vendo aí recortes que vão sendo espalhados. Ô, Mônica, eu tava dando uma olhada aqui na sua coluna na Folha e falando sobre o PT, né? Que a gente sabe que historicamente o partido tem uma dificuldade de abrir mão de ser cabeça de chapa. Fez isso em São Paulo, apoiando Guilherme Boulos, em outras cidades também. E se vê com a possibilidade, hoje, segundo as pesquisas, de uma eventual derrota de Boulos e uma reavaliação. Até aqui, você fala na coluna, né, a lavação de roupa suja, caso esse cenário se concretize, deve acontecer logo. Isso pode, para o futuro, fazer com que o PT, nas conversas internas, fique ainda mais reticente a abrir mão de uma cabeça de chapa em grandes cidades? Olha, sempre tem essas disputas internas do PT, disputa pela máquina, disputa pelo orçamento do partido. O que acontece? O Boulos, ele teve no primeiro turno 29, mais ou menos 29% dos votos válidos. Né? Se você comparar com o desempenho do PT em outras eleições, é muito melhor, né? É muito melhor. E tem um dirigente partidário que apoia que apoiou essa aliança com o Boulos, que fala isso. Se não fosse o Boulos, vamos fazer um exercício aqui nós três, ouvir. Quem seria um candidato competitivo do PT em São Paulo? Silêncio, né? Quer dizer, você pode falar no Haddad, mas o Haddad está no Ministério da Fazenda e não quis, não quer, né? Já foi prefeito. Quem seria uma liderança do PT com musculatura aí para chegar no segundo turno, para chegar competitivo, para pelo menos chegar no segundo turno? Então, a questão do Boulos, ela também é anterior, né? Em 2022, o partido fez um acordo com ele para que ele retirasse a candidatura ao governo de São Paulo, para deixar o caminho livre para o Haddad. Tinha que ser cumprido esse compromisso. Então, foi cumprido. O Boulos, independentemente do que vai acontecer amanhã, no primeiro turno, ele teve 29%, e o Martato teve 8%, mais ou menos, 8%, 9% no primeiro turno de 2000, das eleições anteriores, de 2020.
Em 2016, o Fernando Haddad teve 16%, perdeu no primeiro turno. Então, a vida do PT não anda fácil, né? E com o Boulos também não foi fácil, não está sendo fácil, mas foi melhor do que com os líderes petistas. Agora, do outro lado, a gente tem também o racha na direita, né, Mônica? E nesse segundo turno, uma tentativa, me parece, da campanha de Ricardo Nunes de tentar estabilizar um pouco mais a relação com Jair Bolsonaro ou deixar a coisa um pouco mais morna, até com a participação do Tarcísio e tudo mais. Eles conseguiram? Como é que você avalia a participação de Jair Bolsonaro na campanha para esse segundo turno, na campanha de Ricardo Nunes aqui em São Paulo? Ele não precisa do Jair Bolsonaro, não precisou do Jair Bolsonaro para permanecer na dianteira nas eleições, né? O Bolsonaro tem uma rejeição grande entre os eleitores de São Paulo, então não era assim também o grande desejo do candidato, como candidato, abraçar o Jair Bolsonaro. Mas, na reta final do primeiro turno foi importante, né, para estancar aquela sangria que estava ocorrendo, aquela perda de votos do Ricardo Nunes para o Marçal, votos bolsonaristas. Bolsonaro entrou ali e estancou. Mas agora o que você tem aí é um jogo para frente, né? O Tarcísio de Freitas, se for candidato à reeleição, o que ele não precisa é brigar com o Bolsonaro, né? E se for candidato a presidente da República, ele não vai poder brigar com o Bolsonaro, vai precisar do Bolsonaro. Então há já uma recomposição, uma demonstração mínima, né, de unidade entre essas duas lideranças. Eu acho que aí entra um pouco o Ricardo Nunes fazendo esse papel, não, essa vitória também é do Bolsonaro, também é do Tarcísio, todo mundo junto. Ô, Mônica, olhando, né, pra frente, a gente falava mais cedo com o professor Fernando Schiller, pelo menos hoje a gente tem esse cenário, né, em que a direita discute quem é o candidato em 2026 e do lado da esquerda hoje, eventualmente, seria Lula mais uma vez. E chamou um pouco a atenção de um envolvimento um pouco menor, comparando com outras campanhas, do presidente Lula em campanhas, nos estados, nas cidades, ao mesmo tempo em que a gente vê, muita gente fala, né, a direita cresceu muito, mas também uma direita que faz parte do governo Lula. Essas conversas aconteceram? Tem alguma justificativa para esse menor envolvimento do presidente nas campanhas? Olha, a explicação não existe, uma explicação no seguinte sentido: o Lula fala, sou presidente da República, tem viagens para o exterior, não pode ficar de falando, viajou para algumas cidades, veio para São Paulo mais de uma vez, gravou com o Boulos, mas de fato foram muitos escândalos, né? Muitas pessoas dizem não, que Lula não quis colocar no colo dele a derrota, né? E outros falam que não, que ele teve participação, mas ele teve um acidente, quando ele veio para a carreata que estava chovendo, então que foi a vida que não deixou ele subir como gostaria no palanque e não a vontade dele. De qualquer forma, todo mundo sabe que o Boulos é o candidato dele, então o desempenho do Boulos aqui obviamente vai estar conectado ao Lula, não exclusivamente, mas também ao Lula, né? Mas é isso, então eu acho que ele teve esse acidente, foi algo verdadeiro, né? Tem foto lá com desconto na cabeça. Sim. Então não foi a Rússia, não veio para cá, descansou, tem que ficar em repouso, e acabou não participando como o Boulos talvez gostaria, né? Mas não tem como desvincular uma coisa da outra, obviamente, né? O PT está em aliança aqui, o Lula ajudou a selar essa aliança, veio escolher a Marta Suplicy como vice, veio algumas vezes para cá, gravou, apareceu no programa o tempo todo, o Boulos fala muito dele. Então essa vinculação ela existe e o resultado estará vinculado inescapavelmente ao Lula. E como é que o resultado do segundo turno deve mexer com o governo, Mônica? O que dá para a gente esperar aí de mexida, de reforma ministerial? Olha só, há uma pressão para que o Lula reorganize a tropa, né, assim eles dizem, para 2026. Né? Os resultados das pesquisas mostram, das urnas, né, estão mostrando que o governo não foi bem, né, nas urnas. Uma coisa não está conectada totalmente à outra, Lula pode se reeleger de qualquer forma, como já aconteceu outras vezes, né? Agora, não é só se reeleger, que Congresso que vai se eleger em 2026, que Senado vai se eleger em 2026. As eleições municipais são, sim, muito importantes para definir como o Congresso seguinte, né? Porque é nos municípios
que as campanhas acontecem. Então, um deputado para ser eleito precisa de apoio de prefeitos, precisa estar com uma máquina bem azeitada nos seus redutos para poder ou se reeleger ou então para poder chegar lá. Então, isso faz diferença. E aí há uma necessidade de uma pressão, né? O diagnóstico é de que o governo está com a inflação relativamente controlada, a economia crescendo, desemprego no menor índice da série histórica, renda crescendo, e, no entanto, o desempenho nas urnas foi muito aquém do desejado e esperado. Então, há uma expectativa e há uma pressão para que se reorganize o governo, para que se possa. Ixi, tá falhando um pouquinho o áudio aqui da Mônica. Acho que travou um pouquinho a internet. Mônica, peraí. Será que vamos ajeitar? Acho que voltou. Pode concluir a ideia, Mônica, por favor. Foi. A Mônica travou a internet. É tanta informação, é tanto bastidor que derrubou a internet. Caiu, vai ligar de novo? Vai só pra ela concluir. Eu ia perguntar pra Mônica, inclusive, se ela vai dormir alguma coisa de hoje pra amanhã, que é uma curiosidade que eu tenho mesmo. Será que Mônica Bergamo dorme umas 2 horinhas, assim, na véspera do segundo turno? Eu acho que não. Mônica Bergamo vai estar com a gente aqui amanhã, 5 horas da tarde, hein? A partir das 5 tem Mônica Bergamo nos nossos estúdios com a Carla, Sheila e o Megali para acompanhar a apuração da eleição e uma expectativa de resultado rápido. Ainda mais rápido do que no primeiro turno, já que só um voto a ser apurado, o voto em prefeito ou prefeita. A expectativa é essa, de uma votação bem rápida, de uma apuração muito rápida. A gente teve no primeiro turno ali por volta, acho que 9 horas da noite, mais ou menos. Sim. Já salvo exceções, um cenário bem desenhado, já com os nomes definidos. E amanhã deve acontecer isso, então, claro, você vai acompanhar aqui na Band News FM toda essa cobertura. Amanhã, 7 horas da manhã. Tá por aqui, eu estarei né? por aqui, eu e Ivan Brandão. Já com toda a movimentação, a abertura das urnas a partir das 8, as autoridades votam, fazendo entrevistas para tirar as dúvidas dos eleitores também. A gente está tentando refazer o contato com a Mônica Bergamo, que estava explicando, né, como esse resultado para o Partido dos Trabalhadores em várias capitais importantes, né, resultado negativo, acabou aumentando a pressão por uma reforma ministerial. Estava perguntando para ela o que dá para a gente esperar em termos de reforma ministerial, e a Mônica voltou para concluir aqui a resposta com a gente, Mônica. Problemas aqui de internet, mas é isso que a gente estava falando, então há expectativa, sim, de que a missão seria aí melhorar a popularidade do presidente, que está razoável, né? Ele tem 51% de aprovação, de acordo com algumas pesquisas, não é ruim, é a mesma o índice que ele teve quando venceu as eleições, mas é apertado. Então, é preciso trabalhar, né, do ponto de vista do governo, para que ele melhore essa popularidade. Uma reforma administrativa que mude um pouco a cara do governo é tida como urgente, vamos dizer assim. Não sei se você ouviu que os ouvintes estavam perguntando se você dorme alguma coisa de hoje para amanhã, Mônica. Uma curiosidade, um bastidor. Mas amanhã, acordar cedinho, votar e já ir para a rádio. Mas você dorme alguma coisa? Quantas horas, assim? Sei lá, eu já umas 2, né? Bem, né? Então... Se a gente não acordar ela sábado, às 8 da manhã, ela dorme mais um pouco, né, Mônica? Mas eu já não durmo muito, eu já costumo acordar bem cedo. Então vai ser um dia normal. Ô, Mônica, uma última pergunta, talvez difícil, talvez não. A gente tá falando bastante da eleição em São Paulo. Sempre é uma eleição com um peso muito grande, olhando o cenário nacional. Acabou ganhando por Boulos, por Marçal, um impacto muito maior. Mas olhando para todo o país, dá pra gente falar, a eleição não acabou, obviamente, mas tem algum grande nome, algum grande vitorioso? Tem as pessoas falando do Tarcísio, se for no Nordeste tem o João Campos, tem nomes que apareceram bastante. Tem algum grande nome nessa eleição? Assim, se falou muito do Kassab, né, do PSD, aumentou muito o benefício do Brasil todo. Agora, o que eu acho que, para mim, é uma eleição que eu vou acompanhar ali mais com expectativa, com atenção, é a de Fortaleza, né? Porque Fortaleza, o PT e o petismo e o bolsonarismo, né, tem um embate muito direto. O Evandro Leitão, que é do PT, candidato do Lula, ali, o Lula foi lá, candidato do Camilo Santana, ministro da Educação, candidato do governo, está disputando contra o André Fernandes, que é do PL, então é PT e PL, né? O partido do Lula e o partido do Bolsonaro.
Bolsonaro. Está um empate ali, né? As pesquisas mostram, algumas mostram um pouquinho na frente, o outro um pouquinho na frente. O fato é que está um empate, está muito apertado, e eu acho que ali a gente vai ter emoção, viu? Além do que, quando a Semente ganha, é uma história de um bolsonarismo mais direto, assim, apesar de esconder um pouco o Bolsonaro lá para não atrapalhar, né? Mas é uma vitória grande do PL no Nordeste, né? Mônica Bergamo, colunista da Band News FM, estará com a gente a partir das 5 horas da tarde, cobertura completa do segundo turno das eleições amanhã. Obrigada, viu, Mônica? Até amanhã. Um beijo.